Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao podcast da Missão Esperança, Missão Esperança Cast. E com muita alegria hoje nós recebemos aqui o Dr. Antônio Cabreira. O Dr. Antônio Cabreira ficou bastante conhecido no Brasil por ter sido ministro da Agricultura no governo Collor e, se eu não estou enganado, ele depois pode confirmar, foi, na época, o ministro mais jovem a assumir, o Ministério da Agricultura. Doutor, uma alegria tê-lo conosco. Você pode cumprimentar os nossos espectadores e também se apresentar para que nós venhamos conhecer um pouquinho além dessas informações que eu já passei. Boa noite, Pastor Lidiel. É um prazer muito grande estar aqui hoje em Blumenau. A paz do Senhor para todos os ouvintes do Missão Esperança Cast. A minha alegria de estar aqui com o pastor Nilton. Fiquei impressionado com a igreja hoje. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém. E realmente eu gosto de brincar um pouco. O presidente tinha muita coragem, porque até hoje, e isso é coisa de Deus, não é minha, não houve a quebra ainda desse recorde. Nenhum ministro de Estado de nenhuma outra área, não só da agricultura, conseguiu quebrar os 29 anos para ser o ministro. Bem jovem, né? Mas foi Deus. Eu não era político, nunca fui da política. E Deus coloca você em algumas posições, a Bíblia é muito clara a esse respeito. E é ali que você possa realmente testemunhar. E foi um momento muito valoroso, até para valorizar mais o nosso país, né? O Brasil é o único país do mundo que tem o nome de árvore. Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas isso mostra já a vocação natural desse país em produzir comida, porque a agricultura é alimento. E o Brasil hoje é um dos maiores produtores de comida do mundo. É verdade. Doutor, fala pra gente um pouquinho da sua vida pessoal, família, conversão. Quando que foi que Jesus entrou na tua história? Na realidade, eu já venho de uma família evangélica e eu tenho uma curiosidade na família que é um pouco retrato do Brasil. Os meus avós, eles eram de 4 nacionalidades diferentes: italiano, espanhol, português e francês. Eles vieram para o Brasil separados, se conheceram aqui e se casaram. Então você imagina a mistura que não foi. Mas rapidamente, só contando, esse meu avô italiano, ele gostava muito de vinho e ele veio da Itália e foi trabalhar no Machado, cortando madeira para fazer as estradas de ferro em São Paulo. E ele era alcoólatra, ele não gostava de se reconhecer como alcoólatra. Ele dizia: como eu trabalho no Rio para construir pontes para a estrada de ferro, eu bebo um pouco de vinho para minimizar o frio da água. Mas na realidade ele bebia muito vinho. E um belo domingo ele está vindo embora, bêbado, e começou a dar aquele temporal, uma chuva dessas que estão acontecendo aqui agora no sul, daqueles pés d'água literais. Aí ele viu uma luzinha acesa, ele resolveu entra naquela luzinha, era uma igreja, estava tendo um culto, tinha 9 pessoas, e uma curiosidade, só o pastor estava pregando, e num determinado momento ele sentou ali, ele usava um chapeuzinho como bom italiano, e o pastor disse: só Jesus salva. Aí ele ficou tão assim, e ele, alto de bebida alcoólica, se levanta, pega o chapeuzinho dele, joga no chão e também grita: só Jesus salva. Todo mundo fica meio assim, aí tem um obreiro do lado, vai lá, pega o chapeuzinho, devolve, novamente o pastor repete, novamente ele joga. Aquilo aconteceu umas 5, 6 vezes. Aí terminou o culto, ele pegou o chapéu, foi embora. Aí ele chega para essa minha avó, que era francesa, e fala assim: olha, Suzana, eu queria que você no próximo domingo levasse as meninas. Que lugar bonito, ninguém me colocou para fora daquele lugar. Acho que ele era, né? Então eu lembro muito daquele versículo de Atos: naquele dia houve salvação naquela casa. E a partir daquele dia, toda a família, e hoje tem pastores, tem obreiros, é uma família muito grande, nós ainda continuamos congregando, e porque houve realmente salvação naquela casa. Que bênção. Amém. O senhor hoje, com a sua família, então, serve na Igreja Presbiteriana. Na Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, uma cidade no interior de São Paulo. Que bênção. Fazendo uma ponte com a Igreja Presbiteriana, a gente sabe que também o senhor tem uma ligação ali com a Universidade de Mackenzie. Isso. Certo? Qual ligação é? Eu faço parte do Conselho Deliberativo. Aliás, o Mackenzie é um pouco do retrato, aqui já para os ouvintes, do legado do cristianismo. Se há um legado fundamental no mundo inteiro, é a educação. A maioria das igrejas, elas se envolvem na educação. E o Mackenzie,
ele é um fruto do trabalho missionário. É tão interessante que poucas pessoas sabem, só recapitulando rapidamente, os missionários chegaram aqui e uma das mulheres de um desses missionários, ela ficou curiosa porque ela estava da janela da cozinha, todo dia ela via 2 crianças, filhas de escravos, que não podiam ir na escola. E uma terceira que era filho de republicanos, porque naquela época era a monarquia, e começava a haver um movimento a favor da república. Então aquelas 3 crianças não tinham acesso à escola. Ela fica assim preocupada e na cozinha dela, na mesa da cozinha, ela traz aquelas 3 crianças, né? 2 filhas de escravos e a outra uma filha de republicano que não conseguia entrar numa escola. Dali nasceu o Mackenzie. Hoje são mais de 60 mil alunos. Então essa vocação natural para a educação, que é uma das grandes heranças da Reforma Protestante. É verdade. E a gente faz a assimilação também com o próprio início da Escola Bíblica Dominical, né? O casal Robert Kelly, né? Isso. Também vendo as necessidades das crianças, né? Inicia. Olha, eu não conhecia essa história ali inicial do Mackenzie, mas que bênção. Tem também algumas outras ligações que a gente gostaria de saber. A questão da SBB, a gente vê que o senhor tem essa parceria, né, com a SBB. Hoje eu faço parte da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, que também é outra bênção. Poucas pessoas sabem, mas a Sociedade Bíblica, ela pertence a um conjunto de sociedades bíblicas unidas no mundo. Hoje você tem quase 170 sociedades bíblicas esparramadas pelo mundo. E é tão interessante no mundo hoje, a gente fala questão de culturas, línguas diferentes, costumes diferentes, mas é uma coisa assim, às vezes você chega num país totalmente diferente, comida diferente, tudo diferente. Quando você entra numa reunião de uma sociedade bíblica daquele país, você se sente em casa, né? Como é impressionante o cristianismo. Outro costume, outra comida, coloração da pele, tudo diferente. Mas ali você bateu o olho, encontrei um irmão em Cristo, fica tudo igual, né? Então essa comunhão, isso é uma coisa linda, muito, né? Essa coinomia que o Senhor Jesus fala, você sente muito isso, né? A família de Deus, né? E por isso nos chamamos de irmão e de fato Amém. Tem que sentir assim mesmo, né? Coisa boa. Uma outra ligação da sua pessoa, a questão cristãos na ciência. Né? O senhor parece que é um dos fundadores, certo? Isso, nós temos uma associação, que é a associação... porque se há um lugar hoje em que a gente imagina uma certa hostilidade ao cristianismo, é na academia ou no mundo científico de uma maneira geral. Então é muito importante que a gente também nesse meio, a gente possa testemunhar e encontrar irmãos cientistas, pesquisadores, professores, para que a gente possa também ter essa grande força nesse meio. Então, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ela tem esse foco, né? Ela tem seminários, ela participa mostrando, porque há um erro muito grande, principalmente a imprensa usa isso, que a religião, de uma maneira geral, ela é contra a ciência. Não se trata disso, muito pelo contrário. Se você pegar... na realidade, você vai entender que a ciência ela nasceu na Europa cristã. Nunca houve ciência na China, nunca houve ciência no Islã. Havia alquimia, havia astrologia, mas uma química, uma astronomia, isso nasceu na Europa cristã. Tanto é que é interessante, por exemplo, Johannes Kepler, quando quebra aquela questão do geocentrismo, que a Terra não é o centro, ele, na realidade, foi o cálculo da órbita de Marte. Então, sempre teve uma pequena diferença, praticamente aí de 9 segundos. E aquilo era tão insignificante que ninguém ligava para aquilo. Mas Kepler, que era um cristão, Johannes Kepler, até que você tem o telescópio de Kepler hoje, e ele falava o seguinte: não, mas o meu Deus é um Deus perfeito. Tem alguma coisa que eu preciso explicar. E daí a história é muito longa, né? E aí ele acaba dentro dessa função de que Deus é perfeito e as suas leis também são perfeitas, não pode ter aquela diferença nem que ela seja pequena. Aí o mundo foi se abrindo. Isaac Newton, né? Tem testemunhos maravilhosos, e você tem um número imenso de cientistas ligados. Tanto é que
Há um livro muito interessante que ele analisou até 2020 todos os prêmios Nobel concedidos. E quase 90%, 93% na realidade, foi concedido a judaico-cristãos. Então você vê a importância, porque o nosso Deus é isso, ele é um Deus que porque diferente de outras religiões, o nosso Deus é um Deus criador. Certo. E como eu fui criado à sua imagem e semelhança, eu também sou um criador. E quando Deus dá aquele mandato cultural em Gênesis 1:28, né? Dominai sobre a terra, sobre os peixes, sobre o mar. Então Deus está dizendo, olha, eu fiz essa criação, ela é sua, domine. E domina significa o quê? Eu quero conhecer, eu quero explorar, eu quero descobrir a vacina do Covid contra o câncer, eu quero descobrir uma nova variedade de feijão, de arroz, de soja. Então, esse é o mandato cultural. E não temos isso nas outras religiões. Se você pegar, nós temos um Deus criador que criou. Agora, se você pegar, por exemplo, a mitologia africana, foi uma luta de dois gigantes, né? E um desses gigantes tirou o olho virou o sol, o outro olho virou a lua, a mitologia nórdica, Odin. Então tem tudo isso. A criação em si, essa concepção, isso é um legado do cristianismo. Certo. Criados para criar, né? Sim. E é importante, então, esse resgate, né, cristãos na ciência, porque, de fato, quando nós olhamos para até o surgimento das universidades, né, Sim. a gente vê a teologia e essa formação de novos líderes para a igreja era a base inicial, né? Você pega as maiores universidades do mundo hoje, como Harvard e Yale, né? Nós sabemos que elas foram fundadas com esse propósito, né? Formar Sim. uma liderança cristã. E por mais, claro, o tempo foi passando e a gente vê que isso veio se perdendo, mas o fé e trabalho e também os cristãos na ciência, eles estão aí para resgatar essa realidade, né? Sim, aliás é interessante. Essas universidades, elas mantêm até hoje esse logo, né? Esse lema. Yale, por exemplo, tem um logo ainda do Velho Testamento. Harvard também tem a Bíblia aberta, se você pegar o símbolo de Harvard. Então essa é uma das grandes heranças da reforma protestante que a gente tem que resgatar. E aliás eu quero fazer aqui vou cutucar onça de vara curta. Eu acho que um dos maiores erros hoje da igreja cristã é a negligência em relação à educação. Eu digo isso não que a gente não... Porque eu não conheço ninguém, se você está aqui num podcast, não conheço ninguém que é contra a educação. O senhor nunca vai trazer alguém aqui, vai entrevistar, não, eu sou contra a educação. Não, todo mundo é a favor. O problema é esse a favor, as maneiras diferentes. E aí, eu quero ser muito sincero no que eu vou falar, talvez hoje, grande parte do ensino público, ele é hostil ao cristianismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é onde a gente perde a maioria dos nossos filhos e dos nossos netos. Se você pegar qualquer igreja, se fizer um estudo, a maior perda da membresia acontece nesse período universitário, porque eles caem nesse ambiente que é hostil, não estão às vezes muito bem preparados, né, e se afastam da igreja. Então, na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala assim, não, o ensino público é importante. Mas a escola pública hoje, na realidade, ela é a escola do governo, ou seja, o governo que tiver de plantão, ele que vai ditar as normas. E aí tem uma diferença que eu acho que todo cristão deveria ter no coração. Aí até um certo envolvimento com a política sem a ideologia. E qual é? A gente tem a concepção de que a educação é um dever, é um direito, aquela coisa toda. Mas a obrigatoriedade do recurso público na educação, isso não implica que esse recurso vá para a escola. Esse recurso ele seria obrigatório para o aluno. Então, vou colocar aqui em Blumenau dinheiro público na educação. A gente sempre imagina, tem que colocar na escola. Não. O ideal seria que você desse ao aluno. Isso se chama Vale Educação. Porque aí o aluno ele vai ter a liberdade de poder escolher a escola onde ele vai estudar. Qual que é o critério de uma criança pobre hoje aqui em Blumenau se matricular? O seu CEP, a sua residência, porque o aluno hoje ele é obrigado a se matricular na escola que é mais próxima. Ou seja,
mesmo que seja uma escola ruim, ele não pode ir na escola seguinte. Estou falando só da escola pública. Sim. Então, se você tem o Vale Educação, você traz a competição entre as escolas. E aquele que vai falar, mas eu sou a favor da escola pública, não tem problema. Então, você usa o seu Vale e coloca o seu filho na escola pública. Não, eu gosto da escola privada. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma oportunidade de a gente reavivar as escolas confessionais. Certo. Porque se você tem uma escola dominical aqui na igreja, ensina uma série de coisas, quando chega lá na outra escola é contra os ensinamentos daqui. O Vale Educação vem muito nesse sentido. Que ideia interessante. Isso está sendo aplicado em algum lugar? Sim, começa agora no Brasil. Não chegamos no ponto como tem nos Estados Unidos. Lá se defende muito o homeschooling, né, que é a educação domiciliar. No Brasil ainda tem muita gente que é contra. Eu participei de um debate nos Estados Unidos que eu achei muito interessante, dessa defesa do Vale Educação, né? E esse debate estava lá, não é ministro, lá se fala secretário da Educação, mas era o ministro da Educação. E tinha uma mãe muito incisiva, né, defendendo o Vale, e o ministro contra o Vale, não, a escola pública é melhor e tal. E num determinado momento do debate, o ministro vira e fala assim para essa mãe, olha, a senhora pode ter certeza, nós temos aqui, e realmente tinha uma bancada imensa de especialistas, as maiores autoridades de educação, então nós sabemos como fazer, olha, nós sabemos o que é melhor para os seus filhos, o ministro falando para ela. Ela vira e faz uma pergunta muito simples, o senhor está dizendo que o senhor sabe o que é melhor para os meus filhos? Qual é o nome dos meus filhos? O ministro ficou parado. E realmente não tem ninguém que sabe o que é melhor para o seu filho ou para sua filha do que o pai e a mãe. Então ele tem essa liberdade. Então essa é da minha opinião, poderia ser uma das grandes batalhas da igreja e da sociedade, você ter o direito de escolha da escola. Algo que o setor, os mais ricos, esses podem escolher mudar, mas os mais pobres, infelizmente, eles não têm. Esse é um dos mais fundamentais direitos que a gente tem negligenciado. Interessante essa ideia, né? Eu até iria lhe perguntar, porque a gente estava ali apresentando e falamos ali cristãos na ciência, né? E como a questão da educação é algo extremamente importante para a igreja também, do amanhã, e que nós não podemos negligenciar, eu iria lhe perguntar isso, se a solução estava em nós criarmos escolas confessionais ou nós prepararmos, né, uma nova geração de professores, diretores, para também estar nas escolas, né, públicas, fazendo a diferença, né? Mas o senhor já deu uma solução interessante. Não, mas tudo, eu acho que nós temos que investir mais em professores. E se me perguntarem hoje, a maior batalha hoje da igreja cristã, no mundo, eu diria, não é apenas no Brasil. Essa maior batalha hoje, ela está acontecendo numa sala de aula e nós estamos perdendo. A verdade é essa. Tanto é que eu sou do agronegócio. O agronegócio, mulheres ligadas ao agronegócio, eles criaram um movimento que se chama De Olho no Material Escolar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram mais de 90% de todos os livros do ensino médio, do ensino básico, do ensino fundamental, e fizeram uma análise, contrataram especialistas e procuraram toda a referência que tinha ali ao agronegócio, eles queriam saber, é positiva ou negativa? Fizeram essa classificação, resultado, 64% de todas as citações hoje no ensino médio e no ensino fundamental do Brasil são contra o agronegócio. E o triste dessas citações é que apenas 3% tem algum embasamento científico. A gente está falando de academia, de cristãos na ciência. Se alguém que deveria seguir a ciência era a escola. Então, hoje, 97% das citações contra o agronegócio são opiniões dos autores, não é realmente ciência. E aí fica uma ideia. Por que não falar? Que os nossos livros escolares hoje falam de liberdade religiosa, falam dos nossos valores, falam de família e assim por diante. Porque às vezes há um ditado muito interessante que fala, nós estamos mandando os nossos filhos para Roma e eles estão voltando romanos. Aí a gente não sabe o que é que está acontecendo. Então acho que essa é uma área em que a igreja deveria se envolver mais. Não como política, né, de palanque, não se trata disso, mas afinal de contas nós estamos tratando do futuro dos nossos filhos. O presente e o futuro. Sim. É real, né? Isso é uma grande verdade. Bem também fora da lógica, né? Porque qualquer um que para e pensa e conhece um
um mínimo do agronegócio no Brasil, sabe que a economia hoje do Brasil é muito sustentada pelo agronegócio, né? E o Brasil também não sei se é o maior, mas está entre ali os 5 maiores produtores, é o celeiro do mundo, pelo que a gente ouve falar. Eu acho que com mais propriedade o senhor pode afirmar isso, não é verdade? Não, é verdade. Aliás, eu lembro sempre de Mateus, né? Se eu tivesse que definir hoje o que é o agronegócio, é aquele versículo: eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Sede, hoje, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 7 foram produzidos aqui no Brasil. E fome, o Brasil está mandando comida hoje para 200 países, os mais diferentes possíveis. E às vezes, aqui uma curiosidade, olha que coisa interessante. Você tem, por exemplo, o judeu, ele tem algumas características na sua alimentação. A gente chama de abate kosher, que é um abate com certos preceitos da Bíblia. Aqui vai uma curiosidade, inclusive, naquela luta de Jacó com o anjo, Gênesis 32, o anjo toca na coxa de Jacó. Então ele ficou coxo, ele ficou manco. E por isso o judeu não come a parte traseira do bovino, ele só come o dianteiro. E tem uma série de regulamentos. Como também o Islã, os muçulmanos, ele tem outro tipo de abate, que é o halal, que a gente chama. A curiosidade, eles vivem brigando, está aí a questão Israel, Hamas, essa infeliz guerra, mas o Brasil ele é o maior exportador de carne kosher e o maior exportador de carne halal do mundo. Então, veja a importância do Brasil. Hoje você não consegue imaginar a China sem o Brasil. Então, o Brasil hoje é o principal fornecedor de alimentos para a China. Imagine, se o Brasil sai de cena, você cria um problema. Então, o Brasil hoje ele é um instrumento de estabilidade. O Brasil hoje ele tem um papel na paz mundial muito, muito, muito grande. Eu até diria que nós, brasileiros, ainda não entendemos, a ficha não caiu da importância do Brasil agora no cenário, na geopolítica mundial, com esses fornecimentos, açúcar, soja. Hoje nós somos o maior exportador de café, de açúcar, de soja, de milho, carne bovina, carne de frango e assim vai. Tem uma lista imensa desses produtos. Então, isso gera recursos, gera riqueza. E mais do que isso, olha que coisa interessante. Nós somos o maior exportador de commodities, de produtos primários. Se a gente tivesse uma boa política tributária, porque hoje todo mundo fala, precisamos desenvolver a nossa indústria. Nós já estamos com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque você já exporta um produto primário. Por que não criar uma política para que aquele produto fique aqui? Então, em vez de você exportar a soja, vou exportar o farelo de soja, vou exportar o óleo de soja, vou exportar, em vez de exportar o milho, vou exportar um frango, vou exportar um ovo, e assim, um produto pronto, e aí vai embora, um amido de milho e tantas coisas. O céu é o limite. Então, a indústria brasileira também ela já tem aqui até uma porta aberta, uma avenida para que você possa desenvolver coisa que nenhum outro país tem isso como aí um futuro para agora. País a gente já tem, a gente precisa acertar essas questões internas, né? Tanto é que, uma curiosidade, nós estamos vivendo a reforma. Estou falando demais, pastor, ou não? Tá excelente, pode continuar. Não, eu queria só comentar que, por exemplo, agora a gente está falando de coisas que a igreja deveria se envolver. A gente tem que parar de ter vergonha de falar sobre essas coisas. Agora a gente está vivendo a reforma tributária, né? Você vai falar isso numa igreja? Não, isso é coisa para economista. Não, a igreja tem que se envolver, porque se tem um livro que fala de impostos, é a Bíblia. Por que as 12 tribos de Jacó se separaram? Por causa de impostos, o filho de Salomão, né? Se você pegar Davi e Golias também, né? Outra coisa, Davi ele dava alguns prêmios, ele recebeu alguns prêmios. Saúl dizia, olha, para lutar contra esse gigante filisteu, pode casar com a minha filha, eu vou dar riquezas, e ele tem o terceiro ponto, que às vezes a gente passa batido. Isentar imposto. Exatamente, até o final da vida. Então veja a importância da questão tributária e a gente acaba não se preocupando. Então vamos ter uma reforma tributária que pode deixar o seu pãozinho mais caro, pode deixar a mensalidade escolar mais cara, pode deixar o seu plano de saúde mais caro. Então a gente tem que ficar atento nessas coisas. Bom, nós estamos no meio de uma conferência missionária e o doutor Cabreira
foi um dos nossos palestrantes e ouvindo-lhe agora e ouvindo ali na palestra, nós percebemos que o senhor é apaixonado pelo Brasil, né, e mostrou ali para a gente a questão lá dos terremotos, né, o quanto o Brasil é privilegiado. E falando aí desses números sobre o agronegócio, a gente percebe que, de fato, é uma nação próspera que tem tudo para dar certo. Na sua opinião, o que tem travado esse avanço do Brasil se tornar a potência que ele pode ser, ou poderia ser, né? Há vários fatores, mas se eu pudesse listar o mais importante, eu resumiria em uma palavra: liberdade. Aliás, eu acho que esse foi o segredo dos Estados Unidos. Poucas nações conseguiram compreender a economia bíblica como os Estados Unidos. E ele tem uma palavra-chave, talvez a palavra freedom, né? Se você definir os Estados Unidos, essa palavra da liberdade, né? O americano ele é apaixonado pela liberdade. Isso vem da sua declaração. Na realidade, a Bíblia é um livro da liberdade. Tanto é que diversas vezes Deus reitera isso. Quando Deus vai entregar, por exemplo, os 10 mandamentos, se a gente pegar lá na introdução dos 10 mandamentos, o que Deus fala? Deus poderia chegar e falar assim: eu sou o teu Deus, Deus do teu pai, de Jacó, de Abraão, mas ele vem e fala assim: eu sou o Deus que te tirou do Egito, que te tirou da escravidão, quer dizer, eu sou um Deus da liberdade. Então essa palavra é uma palavra assim, chave, e os americanos eles entenderam isso. Na Declaração da Filadélfia, a Declaração da Independência, você tem muito claro lá, né, que todos os homens foram criados. Olha só, eles começam criados à imagem e semelhança. Quer dizer, isso é um texto bíblico que eles trazem para o principal documento, a certidão de nascimento dos Estados Unidos, e aí eles colocam o seguinte: que eles têm certos direitos inalienáveis, quer dizer, direitos que você não pode negociar. Aí eles colocam, dentre estes, a liberdade, a vida. Ou seja, aí ele coloca dados pelo Criador. Ele coloca isso na declaração. As pessoas falam: não, os Estados Unidos não é uma nação cristã. Imagina, eles colocam os direitos fundamentais da Declaração de Independência, é esclarecido que é dado pelo Criador. Então, quando ele fala que a liberdade é um direito dado pelo Criador, essa é uma diferença gritante em relação, por exemplo, ao Brasil. Aqui eu tenho a concepção de que a liberdade é algo dado pelo Estado. Aqui a Igreja Assembleia de Deus, aqui de Blumenau, ela funciona, o Estado te deu um alvará, te deu uma licença. Então, isso não é liberdade religiosa, isso é tolerância religiosa. Porque pode ter um governo de plantão que esteja contra, falou: a Assembleia de Deus aqui agora, esse estatuto aqui, né, e não vão mais renovar o seu alvará e acabou. O americano não. O papel do Estado é apenas garantir essa liberdade que foi dada por Deus. Então, uma diferença monumental nesse tipo de entendimento. Então, a liberdade para o americano é algo assim, que está no sangue dele. O direito da posse da arma, aí tem um monte. E a gente não consegue compreender isso. Então, o que trava o Brasil é essa falta da liberdade. A liberdade para empreender. A gente fala muito do direito à vida. Todo mundo defende o direito à vida. Mas quando você não tem a liberdade ao trabalho, você está tirando esse direito à vida. Você está impedindo ou atrapalhando ou dificultando o sustento de uma pessoa para ter o direito à vida. Então, essa burocracia, essa regulamentação, esse excesso de impostos, de taxas, de legislações, isso dificulta. E dificulta quem? Dificulta principalmente os mais pobres. Aquele que quer montar, às vezes, uma pequena borracharia, quer montar um salão de beleza, uma pequena pastelaria, ele tem que pegar licença, ele tem que pegar o bombeiro. Eu sou de São José do Rio Preto. Como eu compartilhei aqui com o senhor, pastor, aconteceu uma coisa tão irônica que um dos irmãos bombeiros lá de Rio Preto, ele mora vizinho meu, também é um irmão em Cristo, né? Pra você ter uma ideia aonde vai parar a burocracia. Em São José do Rio Preto, um juiz fechou o corpo de bombeiros da minha cidade porque não tinha o alvará do bombeiro para funcionar. Olha só. Então, você imaginou, né? É uma coisa assim, inédita, né? O juiz fecha o corpo de bombeiro porque não tem o alvará do bombeiro. Então é uma coisa muito triste. São fatores que, de fato, não compreendemos,
e traz um atrapalho para o desenvolvimento do Brasil. Mas, mesmo assim, mesmo com esses atrapalhos colocados pela politicagem, né, por falta de educação, a gente vê que o Brasil ele tem feito muito, como foi falado aqui na questão da agricultura, e a gente também, né, sabe que tudo isso abre portas para a igreja, questão da evangelização, né? E eu queria aproveitar para a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque sabemos que o senhor é alguém que rodou o mundo todo, né? E conhece os desafios também, as oportunidades também para a igreja ao redor do mundo. O Brasil e a igreja brasileira, nós podemos usar toda essa facilidade que o mundo tem para o Brasil, não apenas para receber o alimento do Brasil, mas o brasileiro ele é aceito também, bem aceito em todo o mundo, né? É um país que não promove guerras, consequentemente nós temos essa abertura e a igreja deveria, né, estar aproveitando isso, correto? Sim, eu acho que essa é uma grande porta e eu tenho no meu coração a certeza de que Deus tem grandes planos para o Brasil. Nesse comércio de comida, de alimentos, isso é uma porta aberta. Aliás, poucas pessoas sabem, mas a abertura religiosa no Brasil, ela começou, porque a gente tem essa dificuldade de associar a fé com o trabalho, né? Mas a abertura religiosa do Brasil começou no Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Era um tratado comercial que aí a Inglaterra assinou na época com Portugal e ela coloca no artigo 12 uma cláusula que os súditos ingleses da majestade inglesa não poderiam ser incomodados pela sua religião aqui no Brasil. Então, quando colocou-se aquela cláusula 12, abriu-se a porta para que os missionários viessem, porque até então eles não podiam vir ao Brasil. Então, veja, o comércio abrindo uma porta para a liberdade religiosa. Aí chegaram metodistas, batistas, logo depois vieram os assembleianos e assim por diante. Então, olha só, um acordo comercial. Agora, o que falta para nós, na minha opinião, nos movimentos missionários, nesse sentimento, desse papel que o Brasil pode ter lá fora, nós ainda, no público interno é fácil, né? Você aquecer o coração, explicar o que é uma grande comissão, o ID, que o ID não é um convite, o ID é uma ordem do Senhor Jesus. Mas eu acho que a igreja cristã brasileira ela tem que ainda contar melhor essa história para a sociedade brasileira. Que isso não é fanatismo, que isso não é proselitismo, contar o legado, contar a herança do cristianismo, e esse legado é que transformou o mundo ocidental. O mundo que nós vivemos hoje, ele tem na sua estrutura, na sua raiz, esses valores judaicos cristãos. Eu estava olhando aqui agora, a gente tem aqui a bandeira da Índia, essa aqui é a roda de Ashoka, né? Uma coisa interessante, por exemplo, a Índia, eu fiz a minha pós-graduação na Índia, ela tinha um hábito que era comum até a chegada dos missionários cristãos, que era a queima das viúvas. Né? E às vezes, inclusive, a gente fica preocupado, quando você manda um missionário numa missão transcultural, isso é um colonialismo, isso você vai impor os seus valores. Não. Quando eles chegaram lá, o sati, que se chama, era a queima das viúvas. Morria, ficava viúva, ela tinha que ser literalmente queimada. Junto, né, com o Era um assassinato, era um assassinato isso. Aí os missionários chegaram e falaram, olha, isso aqui tem que parar, tem que parar. Foi uma luta de William Carey, né? E aí a sociedade indiana, não, mas isso é um hábito nosso, isso é um costume nosso. Aí ficou aquele embate. Chegou no momento que os missionários falaram, olha, nós vamos fazer o seguinte, se isso é um hábito de vocês, eu queria dizer que também nós temos um hábito, nós temos um valor. E o valor que nós temos é que quem mata uma outra pessoa, a gente manda para a cadeia. Então, se vocês não pararem de fazer isso, nós vamos começar a prender a você. Aí parou essa questão. Então, essa história a gente precisa traduzir. Isso acabou. O infanticídio, o fim da guerra dos gladiadores. A gente às vezes conta, a Bíblia chegou com a espada aqui na América, essa coisa toda. Mas se você realmente, claro, a colonização teve os seus erros, teve os seus exageros, mas no balanço ela foi muito mais positiva. Quando Hernán Cortés, né, chegou com a armada espanhola aqui, por exemplo, na América, em Teotihuacán, no México, ele encontrou canibalismo puro. Ele encontrou, por exemplo, os astecas arrancando o coração vivo dos seus inimigos. Tanto é que uma coisa interessante, os astecas eles dominavam mais de 100 diferentes tribos. Quando Hernán Cortés chega aqui e
e acaba derrotando os astecas, aquela batalha da derrota foi o dia da libertação das outras tribos, que poucas pessoas sabem isso na história. Até hoje, essas outras minorias, eles comemoram essa libertação do jugo asteca. Então é interessante a gente conhecer bem essas facetas e contar melhor essa história do cristianismo. Claro, até para nós cristãos, né, conhecermos e vermos também as oportunidades que tudo isso traz, né? Inclusive a questão do agro, a questão do futebol, né, e tantas outras questões que nós, como igreja do Brasil, poderíamos estar aproveitando melhor para fazer ainda mais em prol do reino de Deus, não é verdade? Amém. Falando sobre essa questão, a gente falou um pouquinho da questão de educação, como está politizado hoje, né, ideologias entrando nas escolas, como que a igreja deve se posicionar. Nós demos pelo menos uma pinceladinha nisso. Vivemos no Brasil uma grande polarização política, né? Na sua opinião, isso tem trazido prejuízos para o avanço da igreja, para a evangelização? Eu acho que a maior dificuldade da igreja, e eu quero falar com muito cuidado isso, o púlpito não é um palanque. A igreja, ela não é um comitê eleitoral, não se trata disso. Mas a igreja, ela não pode se omitir nas discussões, porque aquilo que se discute numa Câmara, num Senado, numa Assembleia, aonde seja, envolve a nossa crença. Então a gente precisa estar envolvido, até porque quando Jesus nos fala que a gente tem que ser luz e sal, não é no banco da igreja. Eu tenho que fazer isso no mundo. Na vida. Na vida, né? Agora, aí o que a gente mistura muito nas coisas é que as pessoas elas acham assim, bom, então eu tenho que ter um candidato. Antes de você ter um candidato, você tem que ter uma ideia, você tem que ter um valor a ser defendido. Alguns compromissos. Olha, eu tenho um compromisso com a vida, eu tenho um compromisso com a família. Então, a partir desta plataforma, a igreja tem que defender uma ideia. A partir dessa ideia, os membros dessa igreja começam a escolher os seus candidatos, as suas preferências, que defendam aquelas ideias levadas pela sua denominação ou pela sua igreja. Então, a igreja ela não entra na luta partidária, na luta do candidato, ela entra na luta da ideia. E esse medo, às vezes, a gente acaba omitindo. E tem aquela frase célebre de Martin Luther King, que era um pastor, né? Ele dizia, pior do que o governo dos maus é o silêncio dos bons. E quando eu não me envolvo, alguém vai se envolver. E a Bíblia, quer queira ou quer não, ela é um livro que ensina as lides políticas. José, né? Todos eles, Daniel, todos eles foram lideranças políticas no bom sentido. Então, quiçá a gente possa ter essa compreensão e a importância do jogo político. Até porque, se a gente não se envolver na política hoje, não é porque a gente quer falar de Jesus ali, é porque a gente não quer que daqui a um tempo seja proibido falar. Que é o que estão tentando fazer hoje, né? Infelizmente. Mas eu acho que essa visão é extremamente importante. Jamais colocar um partido acima dos valores que nós cremos. Né? Nós defendemos os valores e entramos também, né, nas discussões políticas, defendendo as nossas ideias, até porque somos também cidadãos e isso tudo nos afeta. Tá? As escolhas que estão sendo feitas no mundo político vai afetar também nós como cristãos, ok? Ainda dentro, né, desses assuntos que nós estamos falando, e falamos bastante ali também da questão do agro, do trabalho, da evangelização, de como o cristão deve se posicionar. Fala um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia do fé e trabalho, né? Hoje, eu creio que boa parte, quem sabe, de quem está na internet, ele conhece principalmente por isso, né? Alguns talvez mais novos nem sabem do histórico, né, como ministro e tal, mas a gente acompanha bastante ali o Fé e Trabalho no Instagram, né, que tem tratado de vários assuntos envolvendo nessas temáticas, inclusive temáticas políticas. Conta pra gente como que surgiu e qual é o objetivo desse projeto. O objetivo é exatamente isso, associar a fé com o trabalho. Se há um tema hoje que a maioria esmagadora das igrejas e dos púlpitos brasileiros eles são silenciosos, é a respeito dessa associação, a fé e trabalho. A gente tem um medo danado de falar de riqueza, de falar de dinheiro na igreja.
Então você tem empresários, você tem homens de negócios que às vezes eles não conseguem encontrar uma mensagem específica para eles. Se falar de dinheiro, de lucro, às vezes é uma palavra extremamente feia. E eu tenho uma filha minha, a caçulinha, a Giovana, que ela faz economia na Universidade de Chicago, que é uma das melhores escolas de economia. Mas eu brinco com ela, falo, filha, o melhor livro de economia é a Bíblia. Ela fala, não, pai, mas a Bíblia não é um tratado de economia. Eu falo, não, realmente, um tratado de economia ela não é. Mas ela é um livro que trata muito da economia. E o nosso erro, eu vou lhe dizer, talvez um dos maiores erros do cristianismo, de uma maneira geral, foi a secularização da economia. Nós entregamos a economia para o mundo secular, isso não pertence a mim, pastor, não se trata disso. E o meu Deus não é o Deus só da pobreza, é o Deus também da riqueza, porque tudo pertence a Ele. Então eu tenho que tratar o lucro, eu tenho que tratar a riqueza. Aliás, no Fé e Trabalho, se você for lá, dependendo da tradução, você tem mais de 2.350 versículos bíblicos que tratam da riqueza de uma maneira geral, ouro, ou prata, ou dinheiro. Isso é mais do que salvação. Isso é mais do que louvor e oração juntos. Então, em algum momento, a Bíblia está dizendo da importância do que é o dinheiro. Até porque nós estamos aqui hoje numa conferência missionária. Quem é que banca esses missionários? Quem é que paga essas Bíblias? Quem é que paga esses folhetos que são impressos? É alguém que teve algum lucro e que dizimou e que ofertou. Então, quando eu preciso ter uma cosmovisão bíblica maior. Mesmo até na ação social. De repente você pode ter uma população de rua aqui em Blumenau. E aí você vai fazer uma campanha bacana, todo mundo participa, vamos dar um sopão e leva. Só que eu preciso ter uma visão maior que todo necessitado, todo carente, todo vulnerável, ele precisa de um bem econômico. Ele precisa da palavra, ele precisa das boas novas, mas às vezes ele precisa de um bem econômico. Aquele que tem fome precisa de algum agricultor que produza a comida, esse bem econômico. Aquele que está doente precisa de um remédio, um bem econômico. Aquele que está passando frio ou está sem roupa precisa de uma camisa, de uma calça, de um bem econômico. Então eu preciso ampliar a minha mente e entender que eu preciso ter essa... Aliás, Lutero falava muito isso, né? Ele tinha uma expressão que ele falava que nós somos larvas Dei. A gente exercendo a nossa vocação, eu sou como fosse uma larvinha, né? E aí eu fazendo essa tapeçaria de Deus. Então eu como agricultor, outro como médico, outro como professor, a gente vai, cada um na sua profissão, tá, né? Aliás, nessa parte de economia eu sempre não custa relembrar. O nosso Salvador era um carpinteiro. Ele tinha uma profissão, ele estava preocupado com economia, né? Certo. Bastante coisas interessantes, né, sobre esses assuntos. Para nós caminharmos para a reta final, porque o tempo voou, né, e a gente falou bastante, eu ganhei um livro de presente, eu gostaria também de falar aqui desse livro, que envolve a questão do fé e trabalho, né, A Pobreza das Nações, uma solução sustentável. Um livro de Wayne Grudem e Barry Asmus, que foi traduzido aqui pelo Grupo Cabreira, né, que é o grupo fundado aí pelo pai do doutor Antônio Cabreira, e hoje tem no Brasil esse livro, né, que eu conheço o Wayne Grudem, né, sei que é um excelente autor, e pelo que o doutor já compartilhou com a gente, você que tem interesse sobre esse assunto de economia, sustentabilidade, fé e trabalho, está aí uma excelente dica, obrigado, tá, pelo presente. Caminhando então para a reta final, falando um pouquinho ainda mais de igreja, o senhor falou que no Brasil vê que a educação é uma grande necessidade, né, que a igreja precisa se despertar. Mas falando um pouquinho ao redor do mundo, o que o senhor vê como o grande desafio da igreja na atualidade, ou quem sabe nos próximos 5 e 10 anos? A liberdade religiosa. A falta da liberdade é eu poder professar a minha fé. E, na realidade, tem surgido algo que eu acho que a igreja cristã, de uma maneira geral, no mundo, ela tem que ficar muito atento, é com essa expressão discurso de ódio. E por que eu estou dizendo isso? É interessante que nós, às vezes, no debate público, nós estamos esquecendo a importância das palavras, o poder das palavras, porque o mundo seria um caos sem as palavras. Nós estamos aqui num podcast usando palavras para externar opiniões, externar o meu pensamento.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje você está vendo uma manipulação do sentido, do significado das palavras. A gente tem vivido isso, inclusive, na economia. Porque o que você tem hoje? Eu não conheço ninguém, nem aqui nesse podcast, que vai levantar o braço. Eu acho que eu pago pouco imposto, eu queria pagar mais imposto. Não existe isso. Todo mundo sabe que paga muito imposto. E do outro lado, você tem um governo que quer arrecadar mais. Sempre, toda a máquina pública e tal. Então, qual é a tática? Isso está acontecendo agora, a gente não está atentando para isso. Quando você tem uma redução de impostos, você vê na imprensa o governo fazer o seguinte: olha, fulano tem um incentivo fiscal, fulano tem um subsídio. Não, subsídio é quando você vai, coloca no orçamento público e aí depois você distribui aquele recurso público para subsidiar alguém. Isso é um subsídio. O que você tem em alguns produtos da agricultura, como no caso da cesta básica, é uma redução de impostos. Então, redução de impostos é redução de impostos, não é subsídio e nem é incentivo. Então, nós temos que parar com esse ativismo. E isso está acontecendo na liberdade religiosa. O discurso de ódio, que era uma coisa que não acontecia há 10, há 20 anos atrás, não tinha discurso de ódio. Começou agora. Então, esse é um sentido, é um tangenciamento de palavras para proibir a sua manifestação da crença. Até porque, quem é que vai definir o que é um discurso de ódio? Porque é subjetivo, cada um pode dar a sua definição. E a gente está chegando num ponto que a gente tem que entender o seguinte: uma opinião diferente da sua não é fake news. Uma opinião diferente da sua não é desinformação. Uma opinião diferente da sua não é homofobia. Uma opinião diferente da sua é uma opinião simplesmente diferente da sua. Ponto. E é isso que fez o mundo desenvolver. Esse embate de ideias que o mundo prospera, que o mundo fica mais rico. Esse discurso de ódio está tirando aquilo que enriqueceu o mundo ocidental. Se você pegar os grandes debates esse tempo atrás, por exemplo, eu estava visitando a Hungria, só para terminar aqui rapidamente, eu sei que nós estamos, mas é uma coisa interessante, havia um cristão chamado Ignár Swetzen, ele é um grande médico na Hungria, e ele queria entender por que ele trabalhava num hospital, tinha uma alta mortalidade daquilo que eles chamavam da febre pós-parto. Morriam muitas crianças e morriam muitas mães, e ele queria entender o que se passava. Ele foi descobrir que o índice de mortalidade era maior no hospital do que nas parteiras comuns. E ele ficou intrigado com aquilo, foi estudar. Resultado, o que ele descobriu? Os médicos, como havia uma faculdade de medicina junto, eles tocavam em cadáveres e depois eles iam tratar a cesariana, a parto, aquelas... Então, a contaminação era muito grande. Por quê? Porque a ciência da época acreditava que a transmissão da doença era a teoria miástica, ou seja, era transmitida pelos odores tóxicos. Depois vem Pasteur, que fala, não é isso, é a microbiana, é através dos micróbios. Mas a ciência da época dizia aquilo. E quando ele chega e fala o seguinte, lave as mãos, aquilo foi uma coisa horrorosa. Tanto é que ele foi assim renegado e ele acaba morrendo num hospício totalmente desconhecido, mas foi o primeiro que tratou dessa questão dessa higiene médica junto às parteiras. Então, num determinado momento, seguir a ciência e lavar as mãos, que é a coisa que a gente mais ouviu durante a pandemia, era termos contraditórios. Hoje a coisa mudou. Mudou por quê? Porque alguém teve a coragem de ir contra aquela corrente majoritária daquele período e dizer, olha, não, essa ciência está errada, é importante que se lave a mão. Hoje, a principal universidade de medicina de Budapeste tem o nome dele. Então, como as coisas mudam, e mudam como? Por esse debate, por essa troca nesse ponto e esse contraponto. Então, quando a gente retira isso da sociedade, é uma sociedade que está ficando mais pobre e colocando em risco várias liberdades, dentre elas a nossa liberdade religiosa. Isso, de fato, é algo muito importante, que precisamos nos posicionar com convicção, porque se ficarmos quietos e cedermos, daqui a pouco, de fato, nós não temos mais como defender, inclusive, a verdade que nós acreditamos. Porque o que querem nesse mundo politicamente correto, no fim das contas, é isso, né? Nós venhamos abrir mão das verdades que nós acreditamos, o que compromete toda a essência do Evangelho, não é verdade? Para nós finalizarmos, então, duas perguntas rapidinhas, então, doutor. Um país que mais lhe encantou
no sentido de a igreja estar crescendo, pulsante, lhe chamou a atenção? Bom, primeiro, um país para mim é o Brasil. Esse aqui não tem. Mas eu diria, de uma maneira geral, a África. Lhe surpreende? Muito. Todo muito, o continente? Todo o continente. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quem tiver oportunidade, não de visitar até a África, mas de um dia visitando a Europa e numa igreja de imigrantes, eu tenho certeza que esses imigrantes africanos, eles vão, os primeiros que vão reevangelizar a Europa. Porque é impressionante aquele dinamismo, né? Aquele fervor que eles têm. Tanto é que se você pegar hoje a igreja metodista, a igreja episcopal africana, elas são muito maiores do que suas matrizes na Europa ou nos Estados Unidos. Ok. Um país que o senhor vê como o maior desafio ainda para a igreja alcançar? A Coreia do Norte. Coreia do Norte. Esse é um país ainda que tem grandes desafios e precisa de muita oração. O senhor esteve lá? Estive, e é um país muito, muito difícil. Ok. Finalizo com uma das frases que o senhor nos impactou hoje. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Hudson Taylor, citado pelo senhor. E eu quero, olhando para essa frase, né, agradecer por tudo que o senhor tem feito e por aquilo também que o senhor tem compartilhado através de tanto saber, de tantas experiências, né? Graças a Deus que essa frase ele foi encarnada na vida, nós temos visto os frutos, os resultados disso. O senhor passa pela vida deixando um grande legado, né? Não quer ser omisso naquilo que Deus lhe confiou, nos lugares que Deus lhe possibilitou estar. E nós queremos de coração agradecer por tudo que foi derramado e transbordado aqui na The Blue, na Missão Esperança. E os nossos espectadores aí também agradecem e queremos ouvir as suas considerações finais para encerrarmos esse podcast. Olha, só de agradecimento. Eu quero cumprimentar a Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau por essa conferência. Esse é um tema cativante e é um tema que tem que estar na pauta da igreja brasileira. Cada um de nós, você ouvinte, por mais simples, por mais receio que você tenha, mas você também é um missionário. E é isso que a gente assistiu aqui hoje e amanhã essa conferência continua. Então eu quero cumprimentá-los por trazer esse assunto, que é o assunto básico do cristianismo, o ID. A grande comissão é o que vocês estão fazendo e praticando aqui. Deus os abençoe sempre. Amém. Obrigado, doutor. Blumenau está com as portas sempre abertas. Venha mais vezes aqui nos visitar e nos abençoar. Que bom que você esteve conosco nessas reflexões aqui nesse podcast da Missão Esperança. Que Deus também lhe abençoe grandemente.